Boa noite, galera. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje, infelizmente, eu estou sem convidado. Hoje sou eu mesmo, um dos fundadores da DRIN, e a gente vai falar um pouco hoje sobre o clique. Nas duas últimas lives que a gente teve, a gente falou como construir um painel para metodologia ágil, para acompanhamento de indicadores de sprint, tanto no Tableau quanto no Power BI. Teve também uma amostra de como a gente faria isso lá no Excel, né, que foi a Patrícia que desenvolveu da primeira vez. Dessa vez eu estou aqui para falar para vocês como é que a gente pode desenvolver o mesmo painel dentro do Click. Eu não sei se todos conhecem o ClickSense, mas ele é uma das três ferramentas de vanguarda quando a gente fala de ferramentas de Self BI hoje. E aí muita gente perguntou na última live o que são ferramentas de Self BI. Ferramentas de Self BI são aquelas ferramentas que você utiliza para construir indicadores e KPIs e acompanhar o seu dia a dia de forma intuitiva. Elas não foram feitas para o desenvolvedor, elas foram feitas para qualquer pessoa, qualquer usuário, conseguir pegar seus dados, transformar esses dados numa informação e democratizar essa informação para toda a sua empresa, para toda a companhia, enfim, para aquele ecossistema onde a pessoa trabalha. Então, hoje a gente vai conhecer, como vocês estão vendo aí na minha tela, mais uma dessas ferramentas que é o Click. Então, o Click, quando você abre ele no desktop, eu vou passando aqui para vocês. Hoje vai ser uma dinâmica bem mais rápida do que as últimas lives e a gente vai ver que é possível construir em qualquer uma das ferramentas os mesmos indicadores. Uma fica com uma cara, outra com outra, mas no fim os mesmos indicadores podem ser criados e o resultado da análise ser o mesmo, tá? É o que aparentemente parece. Ao longo dos vídeos e das publicações que a gente vai fazendo aqui no nosso canal da DRIN, vocês vão poder entender um pouco mais a fundo quais são as diferenças entre as ferramentas, tá bom? Então aqui, ó, na tela inicial do clique, quando a gente entra nesta parte, a gente clica aqui em dados, e aí a gente vem para uma tela de carregamento de dados, tá vendo? Ó, aqui em cima eu cliquei em dados. Nessa tela aqui, você consegue incluir o seu banco de dados para fazer análise. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um projetinho do Click. Olha só como é que vai ficar nosso painel no final, para vocês conhecerem um pouco. Esse é o nosso painel, ó. Filtro de segmento, nome do cliente, data, e aí ele está todo interativo. Aqui você troca de horas trabalhadas para esforço aplicado, você consegue fazer uma série de interações no seu dashboard e toda a análise fica viva, tá? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que a gente vai construir esse painel do zero. Nós vamos construir ele do zero hoje, tá? Então a gente abre aqui, ó, essa é a tela inicial do Click. Eu vou criar um novo aplicativo. Vou chamar esse aplicativo de Análise Scrum. Afinal de contas, nós vamos fazer um projeto de Scrum. E vou clicar aqui no botão Criar. Quando eu clico aqui, ele fala ó, que o aplicativo foi criado com sucesso. Então, eu vou pedir para abrir o aplicativo. Quando ele abrir o aplicativo, ele já cai nessa tela, que é a tela onde, como eu falei anteriormente, a gente consegue carregar nossos dados. Então, eu vou lá no meu banco de dados, ó, eu tenho ele aqui. Esse aqui é o mesmo banco que a gente usou no Tableau e no Power BI, tá? Para vocês verem que a gente está fazendo um painel idêntico, que é para a gente conseguir comparar as ferramentas mesmo. Para quem não viu, temos os dois vídeos das lives que foram feitas segunda-feira passada, dia 18-7, dia 11, e no dia 5 a gente fez também. No dia 5 de maio a gente teve a primeira live que falou de Tableau, e no dia 11 a gente teve a live que falou de Power BI, tá? Então vou vir aqui, ó, vou arrastar esse banco de dados para a tela inicial do clique. Ele vai carregar e vai abrir. Quando ele faz isso aqui, ó, no canto inferior direito, eu clico em adicionar dados. Cliquei em adicionar dados, eu estou com a base carregada dentro do meu projeto. Essa é a tela inicial do clique. Aqui a gente consegue navegar entre os dados que foram inseridos, construir as análises e construir os dashboards e também construir história. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como é que a gente constrói o dashboard, né? Que a gente vai construir aquele dashboard da metodologia ágil. Para isso, basta eu clicar aqui nesse editar, ó, tá vendo que tem um botãozinho editar aqui, ó, no canto superior direito? Eu vou clicar nesse botão e aí eu caio nessa tela. Essa é a tela de edição do clique. Então aqui a gente começa a editar nossa planilha, nosso dashboard. Então, primeiro de tudo, precisamos colocar um título para ele, né? Qual que é o título que a gente vai dar para esse painel? O título que a gente vai dar para esse painel é o... Ó, eu vou usar uma cola, tá, gente? Eu peguei o painel do Power BI que a gente construiu, ó ele aqui, ó.
E aí eu vou usar ele como base para a gente construir exatamente a mesma coisa. Então aqui, ó, era um painel de acompanhamento das sprints. Então eu vou dar um título aqui, ó, de Scrum. E depois vai ter um título no painel, esse é o título da pasta. E vai ter um título no painel que é o acompanhamento de sprints. Então eu vim aqui do lado direito, que é a parte de edição, coloquei um título. Já deixei meu painel, ó, quando eu rolo, como responsivo no tamanho da pasta. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai se ajustar ao tamanho da nossa tela, tá? Quando a gente estiver montando. Então aqui, fiz isso, deixei como responsivo. Agora eu vou começar a montar o nosso painel. Primeira coisa que a gente precisa, ó, a gente tem um título, 3 tipos de filtro que foram criados, ó, que o Lucas criou pra gente na última live. E aí eu tenho números grandes, um que fala do esforço estimado, um que fala do tempo médio de desenvolvimento em horas e o outro que fala de quantas horas de desenvolvimento representam um ponto de esforço. Então eu tenho esses números e tenho esses títulos para esses números. Aí eu vou ter um gráfico que ele traz média de esforço estimado e média de horas trabalhadas, e eu tenho outro gráfico de linha que ele traz esse esforço aplicado e horas trabalhadas por sprint, ó, de forma dinâmica. Eu clico e o painel é vivo, ele troca qual a medida dentro do gráfico de linhas. Para quem não sabe a diferença de medida e dimensão, vai lá na nossa live do Tableau, que lá a gente explicou muito sobre isso. O que é uma medida, o que é uma dimensão e como é que isso representa, como é que isso é colocado dentro de um gráfico, tá? Então, antes de mais nada, eu vou começar pelo mais difícil, que a gente fez na última live, vocês viram que foi o mais complicado, que é esse aqui que tem parâmetro, ó. Esse painelzinho que tem parâmetro que ele usa ou esforço aplicado ou horas trabalhadas. Para isso, eu vou lá no meu clique, vou aqui do lado esquerdo, na parte de itens mestres, e vou colocar quais são as dimensões e medidas do meu projeto. No nosso projeto aqui, ó, quando eu clico em criar novas dimensões, eu tenho os campos, e aqui eu trago os campos para essa dimensão e crio ela. Então, qual campo eu vou usar primeiro? O número de sprints, né? Então, sprint número. Para vocês verem, são esses números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Esses são os números da sprint que a gente vai usar no nosso painel. Então, eu trago ele aqui como uma dimensão. Vou deixar o mesmo nome, sprint número, porque é assim que está lá no painel que o Lucas criou, ó, sprint número. Fiz isso, eu vou clicar aqui no botão criar. Maravilha. Eu tenho aqui a minha dimensão criada. Como é que eu sei que essa dimensão está criada? Que o campo está com esse check aqui na frente. Isso me diz que a dimensão foi criada. E outra forma é que quando eu fecho esse painel e olho aqui para o lado esquerdo, ó, eu tenho ó, sprint número. Eu tenho isso escrito aqui no nosso projeto. Então eu sei que essa dimensão foi criada. E agora eu vou criar as duas medidas. Uma delas é essa medida de esforço estimado. Vamos lá no nosso Power BI e vamos ver qual é a medida que o Lucas criou. Ó, ele criou uma média do esforço estimado. Então, para isso, eu vou vir aqui em medidas, no clique, clicar em criar nova. Nessa caixinha de expressão, a gente vai clicar aqui no FX. Do lado direito, é aqui que eu incluo as medidas no clique, tá? Aqui do lado direito a gente tem a seleção de campos. Então, nós vamos pegar o campo esforço estimado. E qual é a agregação que a gente vai fazer para essa medida? De novo, para quem não sabe isso, confere lá a nossa live do Tableau, que ela trouxe muito disso, tá? Eu vou vir aqui na agregação e vou colocar como média. Vai ser uma média do esforço estimado. Aí eu clico nesse botãozinho inserir, ele joga essa conta aqui para o lado esquerdo, tá vendo? Ó? Ele inclui essa expressão. Uma vez que ele incluiu, eu venho aqui no canto inferior direito, clico aqui nesse botão aplicar. Para quem, se eu olhar aqui de cima, ó, vou olhar lá embaixo, lá, tá lá embaixo, ó. Tá aqui embaixo, nessa coluna, o último botão, aplicar. Cliquei em aplicar, ele trouxe a expressão aqui. O nome dessa expressão, esforço estimado, ó, que é o nome que eles deram. Tanto o Lucas deu no Power BI quanto o Matheus lá no Tableau. Então a gente vai colocar como esforço estimado. Fiz isso, essa medida já tem um nome, só que agora eu quero dar uma cor, né? Porque eu vou usar essas cores aqui, ó, as mesmas cores que eles usaram. Olha que interessante, quando eu clico no painel lá no Power BI, eu consigo vir aqui na parte de cores de dados,
Interessante que vocês já estão vendo o Power BI e clique na mesma live, tá? No mesmo vídeo. Venho aqui na média de esforço estimado, ó, a cor tá aqui, ó. Olha o código dela, é o 64B399, tá vendo que tá aparecendo aqui? Esse é o código da cor. Se eu clicar no personalizar, ele me mostra o código dela aqui, ó, do ladinho direito da tela, canto inferior direito. Então, eu vou pegar esse código e eu vou usar ele na mesma medida lá no clique, ó. Eu vou vir aqui. Qual que é a cor da medida? Clicar no personalizar, apago essa linha, colo o código e aí eu posso clicar fora. A medida já está com essa cor. Esforço estimado está com essa cor. Clico no botão criar, está criada a medida. Agora vamos criar mais uma medida. A outra medida que a gente vai criar é a medida de horas trabalhadas, né? Horas trabalhadas, perfeito. Que ela tem a outra cor. Aí eu vou vir aqui no mesmo painel, vou olhar aqui, ó. É tempo total na fase concluída, o nome do campo. Clico nessa cor aqui, para pegar ela. Clico aqui no personalizar, o código é esse aqui, ó, 049E99. Dei o Ctrl C, fui no clique, vou criar. A cor da medida eu já peguei lá, ó, cliquei naquela pranchetinha de pintor, que eu não sei dar o nome para isso. Coloquei, fechou. Cliquei fora, está criado a cor da medida. Aí a gente vai vir aqui na expressão e vai colocar. Ela é uma média de tempo total na fase... Agora eu só não sei se é fazenda ou concluída, vamos conferir. Vamos lá no Power BI para a gente conferir. Tempo total, cadê você? Essa aqui, ó. Essa é a medida, ó. Count do código, tá vendo? Mas essa aqui é quantidade, número da sprint e source estimado, ó. Tempo total é um count de linhas do código. Então vamos lá, quantidade de demandas, que é a média da quantidade de demandas por sprint. Então vamos colocar essa medida aqui, essa mesma medida, igualzinho, ó. Tempo total. Então eu vou pegar o código, e é o que ele pediu para fazer. É que é uma média da contagem, vamos fazer de um jeito diferente. Vamos pegar aqui, ó. Não vamos fazer daquele jeito não, vamos pegar aqui, ó. Tempo total na fase concluída, a gente vai pegar a média disso, desse campo, tá vendo? Tempo total na fase concluída, que a gente vai ter quanto tempo ele ficou, ou na fase fazendo, aqui, fase fazendo, que é quanto tempo essa demanda ficou lá sendo feita. Então, vamos pegar essa média, tempo total na fase fazendo. Vamos pegar essa média do tempo total na fase fazendo e inserir. Beleza, a gente tem aqui, ó. Tempo total na fase fazendo em dias. A gente tem a média de dias que ele ficou em desenvolvimento. Aí a gente clica aqui no botão aplicar. A cor eu já dei. E aí a gente vai chamar de essa medida de tempo médio de desenvolvimento, certo? Tempo médio de desenvolvimento. Tempo total na fase fazenda, a média de dias que ele ficou em construção. Fizemos isso? A gente clica aqui no botãozinho criar. Tem a outra medida, ó. Já estou com as duas medidas criadas e a dimensão sprint. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar e vai colocar mais uma medida, que é a medida de horas trabalhadas. Então, a medida de horas trabalhadas, a gente clica nesse outro gráfico, ver se é horas trabalhadas, quanto que é a média. Ó, vamos lá no Power BI, é a medida dinâmica. Média do tempo total na fase concluídas. Isso daqui, essa aqui é a medida de horas trabalhadas. Então, a gente vai pegar essa média aqui, tempo total na fase concluída, e vai chamar ela de horas trabalhadas. Para isso, então, a gente vai aqui, ó, criar nova. Vamos pegar a expressão. Pegar lá o tempo total na fase concluída, a média, e vamos inserir. Beleza, agora já tem, ó, tempo total na fase concluída.
clico aqui no aplicar do lado direito, chamo isso de horas trabalhadas, e clico no botão, aí vou pegar a cor dela, né? A cor dela tá igual àquela primeira, ó. É esse código aqui, ó. Cor da medida, clico aqui no criar, tenho as 3 medidas e a dimensão. Agora eu já posso começar meus gráficos. Como é que a gente faz isso? A gente tem aqui, ó, do lado esquerdo, os campos, os itens que a gente insere medida ou dimensão e os gráficos. Então vamos criar os gráficos primeiro. Primeiro de tudo eu vou criar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico de linha. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu clico aqui em gráficos do lado esquerdo no clique, ele me mostra a seleção de gráficos que ele tem disponível dentro da ferramenta. Eu vou pegar esse gráfico de linha, vou jogar ele aqui para o canto direito, vou incluir um título para ele. Então o título é desempenho por sprints. Vamos lá, desempenho por sprints. Fiz isso, agora eu incluo a dimensão. A dimensão é o número de sprints, é aquela que a gente criou. E a medida a gente vai ter duas, olha que interessante. A primeira delas vai ser esforço aplicado. Então, vou colocar o esforço estimado aqui, dentro do... Deixa eu só ver esse aqui, porque média de esforço estimado. Eu vou colocar aqui o esforço estimado, só que agora vocês viram que o Lucas chamou isso aqui, ó, de esforço aplicado. Então, como é que a gente vai mudar esse nome para não ficar esforço estimado? Primeiro vamos fazer isso e depois eu vou incluir a outra medida para a gente conseguir fazer aquela transição, tá? Eu venho aqui do lado direito do gráfico, ó, eu tenho essa abinha aqui de dados. Dentro de dados, do lado da sprint, ó, dentro de dados eu tenho primeiro dimensões e depois as medidas que eu estou usando no gráfico, tá vendo? Para quem não está enxergando, é só olhar aqui embaixo da minha tela, aqui, ó, onde eu tô, olha para baixo que você vai ver a coluna. Então, a primeira parte é dimensões, aí eu tenho sprint número, isso eu não vou mudar, é essa dimensão mesmo. Na medida, eu vou clicar nessa setinha para a direita aqui do lado, aí eu vou pegar ela, vou aqui, esse aqui, como a gente criou no item mestre, a gente vai ter que mudar o nome dela lá no item mestre, ó, ele não vai deixar eu mudar direto no gráfico. Como é que a gente faz isso? Volto lá no item mestre do lado esquerdo, vou na minha medida de esforço estimado que eu tinha criado e clico em editar. Dou um OK e vou chamar ela de esforço aplicado. Salvo. Pronto, olha para o gráfico, ó, já mudou. Beleza? Aí aqui no clique a gente tem uma manhinha que, ó, quando você desce um pouco essa parte de dados, você vai ter esse campo aqui, ó, incluir medidas alternativas. A gente vai incluir medida alternativa, ó, clica nesse botão. Aí a gente vem na medida alternativa e a gente vai colocar o horas trabalhadas, aquela outra medida que a gente criou. Aí eu vou mostrar para vocês aonde que ele deixou esse vai e volta, escolher uma ou outra, tá? Então daqui a pouco eu mostro para vocês. Então eu tenho como medida esforço aplicado, como medida alternativa horas trabalhadas, ó, tá aqui, tá mostrando as duas. Beleza? E embaixo aqui, ó, na dimensão estão os números de sprint e aqui do lado a medida, que é o que está dentro da linha. Aí a gente vai editar um pouco mais esse gráfico aqui, ó. Eu vou ter, olhando aqui de novo para essa coluna que está embaixo, no último item, vocês vão ver aparência. Então eu vou clicar em aparência, vou aqui nesse geral, e aí aqui eu consigo editar o título, colocar um subtítulo, uma nota de rodapé, depois a gente vai fazer isso no outro gráfico que vocês vão ver. E aí eu vou ter essa parte de apresentação. Na parte de apresentação, o clique deixa a gente ou colocar linha, ou colocar essa linha que a parte toda inferior dela fica preenchida, tá vendo? Olha que legal. No nosso caso, a gente vai deixar exatamente igual o Lucas tinha construído e o Matheus, então a gente não vai mexer na proporção aqui, nós vamos deixar do mesmo jeito, tá? Então a gente vai deixar o gráfico de linha sem preenchimento de área. Aí a gente vem aqui, ó, espaçamento de linhas. Tem uma flag que está ativa. Eu vou tirar essa flag. Aí eu vou vir aqui nessa caixinha que abriu e vou colocar 100 linhas, porque daí eu não quero ter linha no meu gráfico, tá vendo? Ele tirou as linhas. Aí eu posso ir logo abaixo, clicar nesse cores e legendas. Dentro de cores eu vou tirar essa flag também. Se eu tirar, na verdade eu vou mostrar para vocês, tá? Quando eu deixo cores automático, ele traz a cor da medida. Lembra que a gente colocou aquele verde? Vocês estão vendo aqui. Então ele já traz. Se eu tirar isso daqui, eu consigo editar as cores, ó. Eu consigo colocar outras cores
venho aqui, seleciono e posso colocar outras cores no gráfico, tá vendo? Eu vou deixar o automático, porque eu quero a cor que eu já padronizei na medida. Então fizemos isso. Agora a gente vai nos eixos aqui, ó. Eixo X, que é o número da sprint. No número da sprint, ele está como contínuo. Se você tirar, ele coloca aqui, ó. Quando eu tirei esse contínuo do eixo X, ele colocou essa barrinha de navegação aqui, ó, e não deixou, e não me mostra todos os números, tá vendo? Ele tá numa escala diferente agora, não tá mais automática, ela tá contínua. Quando eu clico e deixo a flag, ela fica discreta, ou seja, ele mostra todos os valores, todas as colunas. Vou deixar dessa forma. Aí ele me fala, você quer mostrar os rótulos, que no nosso caso é o número da sprint? Quer mostrar o título do rótulo, que aí é sprint número? A gente quer. Porque a pessoa tem que bater o olho e ver que aqui são as sprints, né? Números de sprint. Então eu quero deixar o rótulo e o título. Então eu não vou mexer aqui. Se eu colocasse nenhum, ó, fica sem a linha, tá vendo? Sem a parte de baixo, sem o eixo X. Vou colocar rótulos e títulos. Aí, a gente consegue também colocar a posição, né, do rótulo, ó, superior ou inferior, no gráfico. Vou deixar como inferior. E aí a gente vai editar o eixo X. O que é o eixo X, ó? O eixo X, ele vai me mostrar se eu quero o rótulo e título das medidas, tá vendo? Eu não quero o rótulo, eu quero só o título. Por quê? Porque depois a gente vai vir aqui e vai colocar os valores aqui, ó. Os valores do rótulo, dos nossos campos aqui, do gráfico de linhas, tá? Então, como a gente vai fazer isso, eu não vou deixar o título do eixo Y. Os rótulos do eixo Y, desculpa, o título eu vou que são as medidas. Aí aqui, quando a gente vem nesse intervalo automático, ó, se você tirar a flag, você consegue diminuir o espaçamento entre as linhas, tá vendo? Ele fica mais, com uma tendência mais linear. Acho que aqui sim, fica melhor de visualizar. E aqui a gente conseguiria colocar qual o valor mínimo que é para ele mostrar. Então eu vou colocar a partir de 1. Não muda muita coisa, mas eu já tirei o 0 do nosso cara aqui, do nosso painel, tá? Aí, o que a gente pode fazer também? A gente vai aqui na parte de... Vamos só achar essa parte aqui, ó. Que é o eixo, rótulo, orientação, posição, somente título, esquerda, personalizar, perfeito. Aí aqui, eu acho que ele vai me dar umas opções, ó. Esse eu tiro. Se eu tirar o cores, não faz o que eu quero. A gente tem várias coisinhas, ó, aqui achei, ó. Dentro de apresentação, a gente tem esse mostrar pontos de dados, tá vendo? Nessa parte de mostrar ponto de dados, olha que legal, ele deixa um pontinho, o que pra gente é melhor. E aí ele deixa também eu mostrar o rótulo do valor, ó. Quando eu clico aqui, eu consigo mostrar o valor do ponto, tá vendo, ó? Então eu venho e coloco ponto de dados e coloco o valor do ponto. Aí ele me mostra exatamente qual é o valor do meu ponto de dados, tá? Espaçamento entre linhas é o que eu coloquei a flag, né? Que eu tirei, botei personalizar e deixei 100 linhas. E aí eu fiz esse gráfico. Quando eu clicar aqui em concluído, aqui em cima, olha que interessante, ó. Vou mostrar para vocês como é que ficou, tá? O gráfico de desempenho de sprints. Cliquei em concluído, esse é o dashboard, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma seta que ela deixa eu colocar horas trabalhadas e esforço aplicado. Horas trabalhadas e esforço aplicado. Por quê? Porque um é a medida principal do gráfico e o outro é a medida alternativa que a gente colocou. Tá vendo? Beleza? Então eu vou editar novamente. Por que eu vou editar novamente? Porque agora eu vou colocar o outro gráfico. Tá? O outro gráfico nosso vai ser esse gráfico de barras que ele vai trazer o tempo total na fase fazendo e ele vai trazer também esse esforço estimado, essa média. Ele vai trazer na visão de barra, tá? Para a gente ver isso de outro jeito, não do jeito de gráfico de linhas. Então vamos colocar ele. A gente vai vir aqui na parte de gráficos, tem um que chama gráfico de barras. Eu vou trazer o meu gráfico de barras para cá, ó. Vocês vão ver que agora é diferente, ó. Primeiro eu vou dar o nome, né? Esforço estimado por sprints.
Na parte de dimensão, sprint número também. Na parte de medida, eu tenho o esforço aplicado, que é o esforço estimado, né? Que a gente colocou como a média do esforço. E aí eu tenho a outra, que é o tempo total na fase concluídas. Como é que eu vou colocar isso? Em vez de colocar como uma medida alternativa, igual a gente fez no gráfico de linhas, quando eu venho aqui na parte de dados, eu posso incluir ele logo embaixo de medidas. Ó. Tem medidas e esforço aplicado, e aí eu tenho um botão incluir logo abaixo. Eu clico nele e vou colocar o tempo médio de desenvolvimento, que é a outra medida. Coloco ele. Se eu colocar ele aqui, ó, não em medida alternativa, mas dentro de medidas, ele faz esse gráfico uma barra do lado da outra, tá vendo? Ele já criou e criou nas cores padrões que a gente queria. Agora é só a gente editar esse gráfico, né? Então vamos lá. Primeira coisa é a parte de aparência. Vamos clicar aqui na aparência, ó. Ele me deixa várias opções de apresentar. Eu posso apresentar como um em cima do outro, como uma barra do lado da outra, como as coisas contidas, né? As duas juntas representam o todo. Aí eu posso mostrar isso verticalmente ou horizontalmente. Olha que interessante. Vou deixar verticalmente, tá? Aí a gente vem aqui, ó, espaçamento entre linhas. Tiro a flag para tirar aquelas linhas aqui, ó, do meio do gráfico. Venho aqui e coloco 100 linhas. É assim que eu quero mostrar. Rótulos de valor. Quero mostrar rótulos de valor. Coloco a flag, vou mostrar os rótulos de valor. Aí se eu clicar nesse botão estilo, que está logo aqui, ó, eu consigo deixar a barra mais grossa, juntar uma na outra, ou deixar bem fininha, ó. Eu vou deixar bem grossa, vou juntar uma na outra. E não vou botar nenhum contorno nelas. Volto. Aí eu vou aqui na parte das cores, deixo automático, porque eu vou usar as cores das medidas que a gente já criou, né? Mostrar legenda. Quero mostrar a legenda? Quero. Aonde eu quero a legenda? Eu quero a legenda na parte inferior, ó. Quero que a legenda fique aqui, ó. Tá vendo? Então, por quê? Porque eu quero que fique igual como o Lucas montou. Então, eu vou deixar a legenda aqui embaixo. Aí, eu vou tirar essa flag de mostrar o título da legenda. Senão, ele fica assim, ó. Quais são as duas medidas? Tá vendo? Tá mostrando isso aqui, ó. Eu vou tirar ela, tá? E aí, vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai tirar esse cara aqui, essa barrinha de rolagem aqui. Que é o tipo um navegador do painel que o clique cria, tá? Quando o painel tá muito grande. Eu vou vir agora na parte do eixo X, vou editar o eixo X. Quero contínuo, tá vendo? Ó, contínuo ou discreto, vou deixar assim, desse jeito, que é o jeito que eu quero mostrar exatamente. Quero rótulos e títulos? Quero. Orientação do rótulo. Horizontal, eu posso colocar inclinado ou posso colocar automático. Vou deixar automático que é para ele ficar o número inteirinho aqui, ó. Quando eu coloco inclinado, ele inclina a dimensão, tá vendo? Eu não vou deixar isso daqui, eu vou deixar automático, eu quero reto. Ou vertical, né? Posição inferior, número de barras está aqui, tá certinho. Aí a gente vem aqui, ó, no eixo Y. Deixa eu só ver aqui onde é que tá o nosso carinho, que eu quero tirar ele. Eu quero tirar esse navegador aqui. Já já eu tiro ele. Eu passei aqui e não prestei atenção. Vamos na parte do eixo Y. Então eu quero rótulo, quero título? Não quero. Isso aqui eu já tenho nas legendas, então eu vou tirar, não quero nada, ó, nenhum. Beleza? Vai ficar. O Lucas tinha colocado, né, os nomes aqui, mas eu não quero, eu vou tirar, vou deixar desse jeito aqui, ó. O número, aí tem o esforço aplicado, o valor dele, e o tempo médio de desenvolvimento e o valor dele, tá bom? Vou deixar desse jeito. Intervalo automático. Automático eu poderia colocar aquele mínimo também, mas no nosso caso não vai fazer tanta diferença porque eu não tenho valores zeros contidos aqui, tá? Então vou deixar nenhum. Agora a gente vai lá no nosso amigo, vamos achar aonde está este cara aqui, ó. A gente vai fazer juntos. Nós vamos tirar junto esse cara aí. Geral, mostrar título. Aqui, ó, às vezes a gente vai mexendo e a gente esquece, né? Tem coisa que a gente não lembra.
classificação, complemento, manipulação, linhas de referência, não é no complemento, aparência, então, vamos lá, apresentação, mini gráfico, início, 100 linhas, rótulo de valor desativado, não, quero que tenha, cores e legendas, espera aí que aqui, ó, nesse nosso amigo eu tirei, eu vou descobrir aonde que eu tirei, que eu não lembro. Não tô lembrando, isso é uma dica, tá, gente? Se você não estiver lembrando, você vai, pega um cara que você já mexeu, que você tenha montado um projeto e confere nele, que aí você acha nele o que tá diferente, tá? Barra de rolagem, ó, aqui, ó, agrupado vertical, barra de rolagem nenhum, tá vendo? Agrupado vertical, barra de rolagem nenhum. Agrupado vertical, barra de rolagem, tá como mini gráfico. Poderia ser uma barra, ó. Ó que legal se você coloca barra. Depois vocês vão ver, você consegue ir pro lado aqui. Mas aqui eu vou deixar nenhum. Tá? Então, beleza, ó. Tirei. Agora eu já tenho esses dois gráficos montados. Agora a gente vai montar os três Big As Numbers que estão aqui, tá vendo? O esforço estimado, tempo médio de desenvolvimento e depois tem um cálculo que é quanto cada ponto de esforço representa em horas de desenvolvimento. Se alguém tiver dúvida do que é isso, de como é essa conta e o que isso representa, o que representa o esforço, vai lá na nossa live do Power BI, que lá na nossa live do Power BI a Mayara, que é a nossa Scrum Master, explicou como é que faz essa conta para vocês, tá? Então, confere lá na live do Power BI, tá bom? Então, aqui agora a gente vai colocar esses três números, ó. Eu já tenho os gráficos prontos, os dois, agora eu vou colocar o número. Como é que eu faço? Eu vou aqui nos gráficos e vou achar o KPI, ó. O nome do gráfico é KPI. Solto ele e ele me pede qual é a medida que eu vou colocar. Esforço estimado, ó, a média do esforço estimado. Tá aqui, beleza? Só que aqui eu vou fazer uma diferença. Eu vou fazer uma diferenciação nesse gráfico aqui. Eu vou mexer e vou colocar um título, ó. Eu vou vir aqui na parte de aparência dele. Ó, aparência. Onde é que está a aparência, Rodrigo? Olha aqui para baixo na coluna, onde eu estou aparecendo. Vocês vão ver lá embaixo, que onde o último botão é aparência. Clique em aparência. Aí, eu vou ter, no geral, mostrar títulos. Eu vou colocar sim. E aí eu vou falar isso aqui, ó. Eu vou colocar em título, esforço. Em subtítulo, estimado. Eu vou deixar desse jeito no gráfico. Ó, no KPI aqui, ó, esforço estimado, tá bom? E aí eu vou tirar esse esforço aplicado que está escrito aqui. Como é que eu vou fazer isso? Venho aqui no apresentação e clico no mostrar título. Tiro a flag do mostrar título. Quando eu tirar essa flag, eu tô com o número, só com o número grandão aqui. Esse número grandão aqui é o número que representa a média de esforço estimado. Então, fiz isso, tenho o meu esforço estimado apresentado, tá bom? Vou colocar ele aqui, reduzir. Tenho aqui, ó, tirei aquela caixinha, deixei só o título que eu tinha inserido. E vou colocar o tamanho dele. Tem tamanho da fonte, ó, logo abaixo, ó, quando eu tirei a flag do título. Tamanho da fonte, maior. Maior possível. Aí o clique vai deixar o número o maior possível pra gente ver. Fiz isso, ó, já tenho o biggest number de esforço estimado, que está com a cor da medida. Vou deixar essa cor mesmo. Agora eu vou criar o segundo, que é o segundo KPI. Vou soltar ele aqui, ó. Do lado da caixinha eu tenho umas opções, ó. Do lado do meu box eu tenho umas opções para deixar isso maior ou menor. Para cima, para baixo, vertical, horizontal, tal. Então eu criei esse aqui. Vou colocar medida. Qual é a medida que a gente vai criar? Tempo médio de desenvolvimento. Quanto foi nosso tempo médio de desenvolvimento? Está aqui, ó. Esse é o número. Só que o Lucas, ele tinha feito um vezes 8, olha só. Vamos lá na medida, ó. A medida no Power BI. Tempo médio de desenvolvimento, ele é o tempo total na fase fazendo vezes 8, tá vendo? Ele é diferente. Então, nós vamos criar essa medida. Exatamente como o Lucas fez aqui, no Power BI. Vou aqui no meu item mestre, vou criar uma nova medida, o nome dela vai ser esse, e aí eu vou ver aqui, ó, e vou colocar tempo médio, ó, tempo total na fase fazendo, uma média, average, inserir,
e colocar no final vezes 8. E aí eu tenho a conta exatamente igual ao Lucas 6 do Power BI. Clico aqui no botão direito inferior, aplicar. Tá feito. Criar. Qual é a cor dessa medida? Vou deixar ela agora em preto mesmo. Beleza? Aí eu vou vir aqui, ó, e vou tirar aquela que eu tinha colocado, ó. Clico no gráfico, botão direito em cima do nome e clico em excluir. Medida nova. Medida nova é essa aqui, ó. Beleza, estou com o número igual do Lucas, 296,1. Tá vendo? Agora vamos criar um título, né? Como é que a gente vai fazer isso? Clico ali em aparência, olha lá no final da tela. Clique em aparência, mostrar títulos. O título vai ser tempo médio. Ó, tempo médio, desenvolvimento. E aí no subtítulo eu vou colocar horas. Ele multiplicou por 8 justamente. É tempo médio é em dias, né? Então ficou tantos dias vezes 8 horas. Eu tenho em horas esse tempo médio de desenvolvimento. Agora eu vou lá na parte de apresentação e tiro o mostrar o título. Pronto, agora eu tenho o biggest number, só o número e o título melhor descrevendo o que ele é. Perfeito. Agora falta a gente criar. Vamos deixar os biggest number todos do mesmo biggest number. Quem não sabe o que é biggest number? Lives anteriores a gente explicou. Vou deixar do mesmo tamanho. Então, eu vou colocar aqui em cima. Não vai adiantar isso aqui. Peraí que eu fiz errado, gente. Então, corrigindo na hora. Corrigir. Vamos olhar aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Vou reduzir esse cara pra cá. É só contar os quadrinhos na tela, tá vendo? Ó, repara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tempo médio de desenvolvimento. Jogo ele aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também, no tamanho. E agora a gente coloca o último, que é quantas horas de desenvolvimento representam um ponto de esforço. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso dividindo esse número, 296, por 19,7. Como é que a gente vai montar isso aqui? Vamos criar uma medida. Vou vir aqui, ó. Vou pegar lá no Power BI. Qual é o nome da medida? Ó, desenvolvimento do ponto de esforço. Foi o nome que o Lucas deu. Vem aqui no item mestre, do lado esquerdo, medida criar nova. Dou o mesmo nome na expressão. Clico no FX. A conta que ele fez foi tempo total na fase fazendo vezes 8 dividido pela média do esforço estimado. Então, tempo total na fase fazendo, média, vezes 8. Ó, vezes 8. Olhem para a tela aqui do lado esquerdo. Dividido pela média do esforço estimado. Esforço estimado, média, inserir. Pronto. Tempo total na fase fazendo vezes 8, dividido pela média do esforço estimado. Clico no botãozinho aplicar. Esse é o desenvolvimento de ponto. Qual a cor da medida? Preta também. Criar. Criei, ela está aqui, ó, no item mestre. Agora eu venho aqui, vou clicar na parte de gráficos, vou colocar um outro KPI, deixar ele preenchendo a tela, né, os três, e vou incluir. Qual é a medida? Desenvolvimento de ponto. De novo, vamos fazer, ó, número idêntico ao do Lucas lá no Power BI. 15. Ele deixa só uma casa decimal, estou com duas, então o meu está 15,04. Como é que eu mudo isso? No formato numérico, eu posso colocar número. E aí aqui eu tenho a formatação dele, tá vendo? Ó, tá simples, eu posso colocar aqui, ó. Só para vocês verem, para não perder, né? Do lado da medida, eu tenho essa setinha para o lado direito. Clico nela, ele abre a formatação. Aí eu ponho número, formatação simples. Na caixinha eu ponho só uma casa decimal. Pronto. Tenho só uma casa decimal. E vou mudar esse outro aqui também. Esforço aplicado, deixar uma casa também. Número, só uma casa decimal. Prontinho. Tô igualzinho o painel do Power BI. Tudo bem? Fizemos isso? Agora a gente vai tirar o título aqui desse cara. Por quê? Porque esse título não é no padrão que a gente colocou, né? Então, ó, mostrar títulos. O título dele, quantas horas de desenvolvimento representa um ponto de esforço? Quantas horas de
desenvolvimento. Aí aqui, ó, no subtítulo eu vou colocar, representam um ponto de esforço. Quantas horas de desenvolvimento? Representa um ponto de esforço. Venho na parte de apresentação e tiro mostrar título. Beleza? Temos os 3 biggest numbers. Agora, a gente vai colocar os filtros, né? São 3 filtros, segmento, cliente e data. Essa parte é a mais difícil de todas. Na parte do gráfico, a gente vai vir aqui e vai ter a opção painel de filtro. Coloca ele. Qual é a dimensão? A primeira dimensão, segmento. Segmento é a primeira dimensão desse filtro. Quando fizer isso, ele fica desse jeito aqui, ó. Como é que você faz o clique? Se você deixar esse gráfico fininho, ele transforma numa lista, o filtro. Então é assim que a gente vai fazer. Deixar ele fininho. Alinhar ele com biggest number. Pronto, tem o primeiro filtro. Agora vamos fazer mais um. Nosso segundo filtro. Se ele não estiver mostrando, ó, do lado direito aqui, na aba de configurações, eu tenho lá, dados, dimensão. Qual é a dimensão do segundo? Cliente. Nome do cliente. Tá aqui, gente, ó. Tô conferindo no Power BI, tá? Nome do cliente. E o terceiro filtro é data. E aí o data, que legal, ó. Criado em. É a data de criado em. E o Lucas tinha colocado o ano e mês quando ele montou o painel. Se você não lembra como ele fez isso, ó. Quando eu clico aqui na setinha para baixo, ele abre o ano e abre o mês do ano, ó, para eu colocar, tá vendo? Ele criou um filtro com essa hierarquia. Você não lembra como faz isso? Confere a nossa live de Power BI. Eu aqui vou fazer, ó, vou mostrar para vocês que o clique, assim como o Tableau, ele já cria a hierarquia, ó. Então, o campo criado em, eu já tenho várias opções para mostrar ele. Uma delas é Year Month, tá vendo? Ano, mês. É essa que eu vou usar. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou usar ano, mês. Só que eu não quero que fique esse nome no título. Então, eu vou aqui na aparência, vou em dados. Do lado do dado, eu tenho a setinha para o lado direito. Clico nele e aí na parte de título, ó, o campo é esse. O título dele vai ser data. Pronto, mudei para data. Beleza? Estou com os 3 filtros. Por fim, falta a gente colocar o título, né? Acompanhamento das sprints. Como é que a gente faz isso? Dentro dos gráficos do clique eu tenho texto e imagem. Vem aqui, texto e imagem. Deixa o grandão, clique aqui para adicionar o texto. Acompanhamento das sprints. Seleciono tudo, negrito, centralizo. Nessa parte de tamanho da fonte, ó, em vez de média, eu vou colocar extra large. O tipo de fonte, o clique já não vai deixar, tá? Você vai ter que usar o padrão de fontes dele mesmo, tá bom? Não tem tantas fontes assim. Então, assim como não dá para deixar o fundo preto, ele deixa nesse formato, tá? A gente consegue inserir os dados que estão dentro do painel, mas não consegue mudar o fundo. Então, por isso que eu estou deixando dessa cor, não estou deixando preto, conforme a gente fez no Tableau e fez no Power BI. Tudo bem? Então, fiz isso. Aqui em cima, ó, no canto superior direito, tem um botão de concluído. Clica nele. Quando você clicou, estamos na parte de visualização do dashboard. Aqui está o nosso dashboard. Aí agora a gente consegue navegar. Ó. Qual o segmento? Vou olhar para o segmento 2. Clico no flag verde. Qual foi o esforço estimado? Quanto foi o tempo médio? Quantas horas de desenvolvimento representa um ponto de esforço? Aqui eu tenho o esforço estimado por sprints, ó, com esforço aplicado e tempo médio de desenvolvimento. E aqui nesse outro de linha, se eu clico na setinha, eu troco esforço ou hora trabalhada, ou esforço aplicado. E assim eu consigo ficar transitando entre uma medida e outra nesse painel. Quiser tirar o filtro, aqui em cima, ó, do lado, no canto superior esquerdo, ele fica com esse cardzinho do filtro que você aplicou. É só clicar no X e eu tirei. Ó. Aí eu consigo colocar o nome do cliente também. Coloquei o nome do cliente, ele me mostra a mesma coisa, eu consigo navegar entre áreas trabalhadas e entre esforço aplicado. Essas quebras que ele está fazendo aqui, ó, é que a sprint 2 e 3 não tem horas trabalhadas no caso desse cliente, tá? Então, por isso que ela não está mostrando, ele está mostrando linha só onde teve trabalho, beleza? Vem aqui, ó, na parte superior esquerda, tira o filtro e finalmente o filtro de data. Como é que eu mexo no filtro de data? Clico aqui
e vocês vão ver que ele vai apresentar as datas em ano, mês, ó. Ano, mês, é só escolher qual a data e ele aplica o filtro. Horas trabalhadas e esforço aplicado igualmente. Tirei o filtro e eu tenho esse painel. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo para mostrar para vocês como é que a gente desenvolve um dashboard para acompanhamento de sprints no Qlik. Vocês viram que ele ficou com as mesmas informações do Power BI, a gente consegue montar ele igual a gente montou no Power BI, igual a gente montou no Tableau. A forma de desenvolver que é diferente, mas a análise a ser feita consegue... ambas as ferramentas conseguem entregar o mesmo tipo de análise neste tipo de dashboard, tá bom? Aqui vocês viram uma pessoa com um pouco mais de experiência dentro do mundo de BI montando, e nas outras áreas você viram pessoas com menos experiência no mundo de BI montando. A gente fez isso para mostrar o quanto a gente democratiza o BI, o quanto que são ferramentas democráticas. Qualquer pessoa em qualquer nível de experiência consegue montar. O que vai diferenciar é o tempo de desenvolvimento de uma para outra. Tudo bem? Então agradeço que vocês estejam aqui com a gente mais uma vez, que vocês estejam acompanhando o nosso canal. Já são 3 semanas de canal, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. A gente vai postar ainda muito mais, com dicas específicas, vídeos curtos com dicas específicas. E agora vou aproveitar esse momento aqui para pedir para você, gostou dos 3 conteúdos? Por favor, se inscreve no canal, clica no joinha, compartilha e comenta aí. Quem deixa nos comentários as suas dúvidas, que aí a gente vai respondendo em lives que a gente fizer futuramente, tá bom? A próxima live nossa vai ser uma live para falar de umas ferramentas de ETL, então aguardem que vem coisa boa aí, tá bom? Toda segunda-feira a gente vai ter vídeo no canal. Ou vai ser uma live, ou vai ser um vídeo nesse modelo que vocês estão vendo. Então acompanha, comenta, compartilha, se inscreve e até a próxima, beleza? Obrigado pela participação de todo mundo, obrigado por estar aqui acompanhando esse canal e que a gente democratize o BI para o maior número de pessoas possíveis. É isso aí. Valeu!